Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, numa reflexão mais breve, sobre o objetivo do artista. Essa reflexão me surgiu do artista, do escritor em especial, não é? Eu estou com o artista na cabeça por causa do texto, de onde me saiu essa ideia, não é? Esses pensamentos vieram a partir da leitura de um dos fragmentos aqui do diário do François Mauriac. Essa é uma coleção de algumas partes do diário dele, não o diário completo, não é? E com alguns títulos, né, pequenas reflexões. E o título desta reflexão, que eu li ontem, que me fez pensar neste vídeo, é o distanciamento do artista, le détachement de l'artiste. Porque nós costumamos pensar, e aqui eu falo, é por isso que eu quero tratar do objetivo do escritor em especial, parece que o escritor tem, com a sua obra, parece que a obra acaba sendo um instrumento para qualquer outra coisa. Para suas ideias políticas, pensando no escritor católico por seu apostolado, para evangelização, qualquer coisa assim, para um discurso filosófico ou moral, e para qualquer outra coisa que não seja a obra mesma. E pensando assim, nós, inclusive leitores católicos, de autores católicos, romancistas, podemos cair naquela conversa de achar motivos ocultos para a obra. Tentar procurar alguma coisa na biografia do autor, tentar procurar alguma história, de fato, a motivação pela qual o autor escreveu aquilo, porque não para entender melhor a vida, a biografia do autor que nos interessa e tudo mais, senão que a gente, no fundo, talvez tente buscar uma relação de causa e consequência, não é? É aqui quase que freudianamente, entre uma experiência pela qual o autor passou e a sua obra, não é? Pensando nos seus objetivos, o que ele quer com aquilo, por que ele escreveu esse negócio? Quando, na verdade, a obra de arte já é um fim em si, não é? Como a gente tem visto, a partir de uma obra de arte, mais especificamente de uma obra de arte literária, de um romance, é que nos vão surgir outras reflexões. Né? Mas nunca extrapolando aquilo que o autor já nos deu, certo? E o Mauriac faz alguns comentários interessantes. Ele fala dos jovens de sua época, né, que não tem o ano precisamente desta entrada, deste escrito, mas ele fala que ele leu um estudo, ele tinha lido um estudo escrito recentemente, não é? Cujo título era Pensar com as Mãos. O que quer dizer? Que o pensamento, aquilo que é escrito, e isso inclui a obra de arte, deve ter um objetivo prático de agir ou de influenciar a ação humana. E não pode haver um distanciamento, ou seja, a obra escrita, ela precisa sempre ser um instrumento. E hoje a gente está, infelizmente, familiarizado ainda com isso, tanto pela nossa formação, não é? Eu falo em termos de colégio, a formação institucional que eu recebi foi assim, desse propósito, do motivo do autor, do para que ele escreveu aquilo, a tentativa de influenciar alguém. E nos últimos anos isso ficou mais forte, não é? A tendência, de novo, a censurar algumas obras porque supostamente elas seriam contrárias à nossa atual contracultura, não é? A esse modo de pensar moralista, de um moralismo baixo, vulgar, mas que se tornou um moralismo também para nós. A conhecida cultura, que é uma anticultura woke, não é? Então, o objetivo, tanto por um lado, de você censurar e apagar da memória humana obras que seriam contrárias a essa ideologia, pelo simples motivo de que são contrárias a essa ideologia, e fomentar obras que seriam favoráveis a essa ideologia, a esse conjunto de ideias e por aí vai. Não vou entrar nisso, porque não vem ao caso. O que está pressuposto na vontade negativa, na vontade de censurar? De novo, que a obra serve para uma finalidade. E é por isso que também se promovem obras de acordo com essa ideologia, porque a obra tem que servir uma finalidade humana concreta de fazer alguma coisa.
Né? E esse é todo o modo de pensar a que se chega nessa visão humana imanentista e grosseira, de que a única coisa que importa aqui, agora, o nosso tempo, os nossos sentimentos, aquilo que nós desejamos, e que não há propriamente uma vida do espírito. Né? Porque o que é que a vida do espírito nos revela? Que os acontecimentos cotidianos, circunstanciais, eles são importantes porque eles carregam em si significados mais profundos. Daí que, para nós, por exemplo, entendermos os movimentos da nossa época, o que nos acontece, os vícios que são mais propriamente nossos, mais típicos do nosso tempo, nós precisamos de silêncio e distanciamento. Por quê? A manifestação desses vícios, desses problemas, e até das ocasiões de esperança, são assimilados apenas quando nós tomamos essa distância para refletir. Essa distância em silêncio, não é? E o Mauriac fala disso também, não é? Ele pergunta assim, mas será que esses jovens estudiosos pensam que o tipo de Montaigne não age sobre as coisas humanas? E ele coloca esse exemplo do Montaigne, não é? O ensaísta francês, isolado, afastado, aparentemente distanciado das coisas humanas, mas que conseguia enxergar algo de permanente nelas, né? Disposições humanas por trás dos acontecimentos. E ele só conseguiu fazer isso, claro, se distanciando, né? Não estando afogado nesses acontecimentos. Porque se nós lemos as notícias o tempo inteiro, e se nós precisamos estar ao corrente de tudo que está acontecendo, o fato é que nós ficamos imersos nesses acontecimentos que sempre são diferentes, sempre são novos, e sem perceber, não nos damos conta, portanto, que as notícias são escritas para incitar as nossas paixões, né? A depender do meio de comunicação, a depender mesmo numa entrevista do modo como o entrevistador e o entrevistado se portam. O único objetivo é de incitar os nossos sentimentos. E quando os nossos sentimentos estão aflorados, nós simplesmente não conseguimos ter a distância necessária para pensar. Aí diz o Mauriac, no fim desta página, página 49 do texto da reflexão Le Détachement de l'Artiste. Para mim, as grandes obras que vivem eternamente e que continuam nos agitando não são aquelas nascidas de um drama pessoal desconhecido. São aquelas nascidas de um drama pessoal desconhecido, portanto interior, profundo, sem qualquer ligação com as preocupações contemporâneas, sem qualquer preocupação com a agitação contemporânea. Fora dessa tempestade constante de notícias, informações, ideologias que vêm e vão, políticos que vêm e vão, acontecimentos que vêm e vão. Porque esses acontecimentos na nossa vida não são mais que ocasiões para a vida interior, para a verdadeira atenção que a gente tem que prestar ao que nos acontece, como instrumento para revelar algo da vida interior, algo do que é permanente. A gente tem que enxergar o permanente através do contingente. E esses são os dramas pessoais desconhecidos que dão origem a uma obra, que podem ou não ter saído de algum acontecimento biográfico do escritor, mas isso fica em segundo plano. Porque o acontecimento biográfico é interiormente transfigurado numa obra de arte, em algo que, por definição, passa os limites da individualidade daquele autor e pode ser comunicado. Ele se sentiu triste, escreveu aí um romance, um dramazinho qualquer para falar sobre a tristeza dele. Não é isso. Não é isso. Ele escreveu sobre um drama que ele percebeu que é profundo, que é humano, que é permanente neste vale de lágrimas, pelo menos. Algo do próprio ser humano. E ele percebeu através, possivelmente, de um acontecimento contingente.
tenha sucedido a ele ou não. Né? E ele, como testemunha da vida interior, vai contar uma história sobre isso. Portanto, cuidado com os escritores comprometidos. Cuidado com os escritores moralistas ideólogos ou que se dizem anti-ideólogos. E o que eles estão querendo fazer é justamente instrumentalizar a obra de arte, perverter a sua natureza. E uma vez que a sua natureza é pervertida, todos os frutos de que já falei em outros vídeos aqui, a nossa capacidade de nos aproximarmos mais da realidade, ela também é tolhida. Tá? Porque seremos arregimentados por uma bandeira qualquer. Do modo mais simplório. A bandeira, aqui o escritor também está sujeito. Certo, meus amigos? É isso que eu queria comentar com vocês nessa reflexão. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.